Essa novela de nome meio estranho que traz a Maite Perrone no papel de uma jovem publicitária que sofre todos os dias em seu local de trabalho foi transmitida no ano de 2016, mas aqui no Brasil, por enquanto, ela segue ignorada. Antes muerta que lichita, ou Antes morta do que lichita em português, a novela traz a protagonista Alicia, chamada pelo diminutivo de Lichita, tanto na agência de publicidade onde trabalhava, como em casa, pelos pais. Só que enquanto os pais a chamavam pelo apelido por carinho, os colegas de trabalho literalmente usavam o apelido diminutivo de Alicia para diminuí-la como pessoa. Antes fosse só isso, mas a coitada sofria com um bullying pesado diariamente. Alicia se vestia mal, tinha um cabelo estranho e sobrancelhas grossas. Nem seu visual nem sua postura combinavam com o ambiente da agência, que era rodeado de glamour e culto às aparências. Ela era formada em publicidade, mas apenas conseguiu o cargo de assistente, mostrando que, naquele mundo, o talento e a formação estavam longe de ser suficientes. Aqui vemos uma semelhança com a clássica história de Betty a Feia, que já foi adaptada pelo México com a versão A Feia Mais Bela. Porém, não é a mesma história, pois essa novela tem um foco maior no ambiente de trabalho e nos limites éticos da protagonista. Os colegas de Alicia, além de zombar dela, também roubavam projetos que ela fazia e não davam os créditos. Faziam ela fazer tarefas que eram deles, entre outras coisas, que acho que muita gente já passou dentro de uma empresa. Bom, mas chega o dia em que Alicia se cansa de ser lichita e resolve que irá deixar de ser tão boazinha e de permitir que todos a usem como o capacho. Agora deu para entender o nome da novela, né? O filho do dono da agência sofre com a pressão dos pais para ter uma namorada e se casar. Porém, Alex tem um pequeno problema. Ele é gay, mas não pode revelar sua sexualidade aos pais, pois um é um macho preconceituoso e a outra é uma fanática religiosa. Ao perceber a amizade do filho com Alicia, Augusto faz uma proposta a ela: conseguir fazer com que Alex se apaixone. Alicia aceita, e aqui vai começando sua transformação na novela, tanto na aparência quanto na atitude. A pobre lichita que todos pisavam em cima agora era Alicia, a namorada do filho do dono da empresa. Claro que todos começam a tratá-la melhor, né? Mas depois ela acaba descobrindo a verdade sobre a sexualidade de Alex, e os dois começam a enganar todo mundo fingindo um relacionamento, pois isso beneficiava ambas as partes. Alicia pretende deixar a ideia de crescer com o próprio esforço de lado e se render ao vale tudo para subir na vida. Ao longo da novela, vemos que ela começa a se tornar uma pessoa mais fria e chega até a humilhar os que um dia a humilharam. Alicia tem 3 homens que são apaixonados por ela. Roberto, o protagonista masculino, interpretado por Ará de la Torre, é um trambiqueiro que começa a trabalhar na agência como publicitário, justamente roubando um projeto que era de Alicia. Mais tarde, ele chega a se casar com a filha do dono, garantindo um cargo alto na agência. E ela também foi promovida por puro nepotismo. Sim, essa novela é cheia de críticas ao ambiente corporativo e ao oportunismo para subir na carreira. O par Alicia e Roberto é o que eu menos gosto, mas infelizmente foi o que ficou junto no final da novela. O segundo homem era Santiago, vivido por Gabriel Soto, dono de uma empresa importante que fecha um contrato com a agência. Santiago se apaixona por Alicia. E ele era o homem perfeito. Gentil, educado, bonito. A química do Gabriel Soto com a Maite era muito boa. Santiago e Alicia até chegam a namorar, mas ela não aceita se casar com ele. E foi assim que esse casal entrou para minha lista de casais frustrados em novelas. Bom, o terceiro homem que se apaixonou por Alicia era justamente o dono da agência, Augusto, vivido por Eduardo Santamarina. Perceberam que eles basicamente trouxeram o elenco masculino de amigas e rivais para lutar pelo amor de Alicia? Olha, tudo bem que Augusto era o vilão da história e não tinha chances deles ficarem juntos, mas eu confesso que a química da Maite com o Eduardo também era muito boa. Tanto que eu me peguei várias vezes querendo ver pelo menos um beijo sair entre uma cena e outra. Mas ter ficado com Augusto seria como a protagonista ter escolhido ir pelo caminho mais obscuro, digamos assim,
com Alicia se transformando realmente em uma vilã. Bom, eu gostei de assistir essa novela. Apesar da comédia muitas vezes escrachada, a novela fez sim sua crítica social. Mas e você? Já viu essa novela? O que achou dela?